E hoje, finalmente, é dia de conhecer o novíssimo HP G9. E a gente acabou comprando esse notebook justamente pela quantidade de pedido que vocês fizeram. E também porque a gente quase não encontrou conteúdo sobre esse notebook. Então é uma boa oportunidade pra gente fazer unboxing, análise, desmontagem, para descobrir se todas as promessas que a HP tá fazendo para esse notebook específico são realmente verdadeiras. Que no caso ele tem uma boa construção, um bom desempenho e uma possibilidade de fazer upgrades. E a gente sabe muito bem qual que é a importância de poder fazer upgrade no notebook, porque atualmente são pouquíssimos os que você pode fazer upgrade, e os que você pode normalmente tem um pente soldado na placa-mãe e você tem um slot para fazer esse upgrade. Só que nesse caso a HP promete 2 slots. Então a missão de hoje é basicamente essa. A gente vai fazer o unboxing desse notebook, vai fazer uma análise completa com vários testes e também vai desmontar para ver como é por dentro e também para mostrar para vocês como que faz o processo de upgrade. E tudo isso para descobrir se ele é realmente bom e se vale a pena você investir a sua grana. Eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos, porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. E agora, bora para o unboxing. Essa versão específica que a gente pegou, atualmente está custando ali na faixa de R$ 2.600 a R$ 3.200, que é a versão com i5 e 8 GB de RAM. E aí, caso você queira comprar qualquer um dos modelos do HP G9, a gente vai deixar aqui na descrição o link com os melhores preços atualizados diariamente. E se você quiser encontrar esse ou outros notebooks em preços absurdos, eu recomendo que você também entre no nosso grupo de ofertas. E caso você tenha dúvidas ou queira bater um papinho comigo, aí eu recomendo que você entre na nossa comunidade. Então aqui nós temos uma caixinha bem compacta e na parte superior esquerda a etiqueta mostrando o modelo específico. Como eu falei para vocês, é a versão com i5 de 13ª geração, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então bora romper esse lacre, tirar o notebook da caixa e aqui já dá para ver a fonte de carregamento de 45 watts. Tem também os manuais e certificados de garantia e por fim o nosso HP G9. E cara, vou falar para vocês, viu? Esse notebook tem um design bem minimalista e bem discreto. E o legal é que mesmo sendo construído em plástico, ele passa a sensação de ser muito mais premium do que realmente é, principalmente por causa dessa textura em alto relevo. Então bora abrir o notebook, remover essa proteção e esse aqui é o teclado do HP G9. Já vou aproveitar para ligar e pronto, agora já fiz todas as configurações, já atualizei o Windows, já atualizei todos os drivers e ele está simplesmente perfeito para a gente fazer todos os testes. Inclusive essa é a primeira coisa que você tem que fazer em qualquer notebook novo que você comprou. Então você vai lá, liga ele, atualiza tudo, tanto no Windows quanto lá nos programas com os drivers. E normalmente cada notebook tem um programa específico, né, para atualizar os seus drivers. E aí só depois de atualizar tudo que eu recomendo que você utilize realmente o notebook, porque senão pode acontecer algumas coisas que você vai achar que o notebook está estragado, né? Às vezes ele vai reiniciar sozinho, às vezes ele vai desligar, às vezes vai piscar a tela, então isso é super normal quando ele está atualizando pelas primeiras vezes. Então pode ficar de boa porque não é um problema, beleza? Então agora que a gente já atualizou tudo, bora começar essa análise por design e construção. O HP G9 tem esse design bem minimalista e que é super sóbrio, cara. É incrível como a HP consegue fazer notebooks que são meio que executivos, né? Parece que você olha para isso aqui e já automaticamente associa com a pessoa que está trabalhando, ou seja, um notebook de trabalho, né? Eu tô dando uma olhadinha ali na câmera de retorno e é exatamente essa visão que você vai ter quando alguém abrir um HP G9 na sua frente, tá vendo? Notebook muito bonito, mas que fica com várias marquinhas de dedo, né? Mas a gente sabe que isso é muito normal para notebooks que são construídos em plástico. E além do design sóbrio e minimalista, esse notebook também é relativamente fino. Não é tão fino quanto o Galaxy Book 4, mas se eu pegar o paquímetro, dá para ver que ele tem apenas 20 milímetros de espessura, né? E ele pesa um pouco mais de 1,7 kg. Então, no geral, ele é um notebook compacto e relativamente leve. Na parte da construção, ele é completamente construído em plástico de ótima qualidade. Só que um dos pontos que vão ser bem controversos nessa construção é justamente esse relevo em 3D. Eu vou tentar aproximar o máximo possível da câmera para você ver como que é, tá vendo? É como se tivesse uns pequenos aviãozinhos aí, tá vendo? Isso aqui, a princípio, é muito bonito, quando o notebook tá novo, né? Mas com o tempo você vai colocar na mochila, vai esbarrar em algum lugar e, consequentemente, você vai acabar arranhando essa superfície. E aí, quando tiver arranhado, eu não sei se vai ser tão bonito, né? Porque vai ter uma coisa aqui meio áspera e com um tom de arranhado. Não tem nem como dar uma lixadinha, colar um adesivo. Então, eu acho que esse pode ser um problema a longo prazo. Na parte inferior, também temos exatamente a mesma textura. E aqui eu já vou te dar um spoiler, né? Que os parafusos ficam ocultos aqui, debaixo do pezinho. Então, lá na parte da desmontagem, eu vou te mostrar como que você consegue abrir esse notebook. Aqui na parte do teclado, nós temos um bom espaço. Inclusive, esse aqui é um dos melhores teclados que a gente já usou por
aqui, porque ele consegue mesclar a usabilidade do Galaxy Book 4 com o do VivoBook 15 e acaba sendo um tecladinho bem gostoso, sabe? Ele não é tão baixo quanto o Book 4, mas também não é tão alto quanto o Acer Aspire 5 com Ryzen. Então, esse aqui é realmente bem gostoso de utilizar. Como dá pra ver, ele já tem um teclado alfanumérico e esse aqui não é um teclado retroiluminado e a gente também não tem o sensor de impressão digital. Só que aqui a gente tem uma coisa bem peculiar, né? Porque não é normal o notebook ter botões físicos aqui no touchpad. E o HP G9 e a linha ThinkPad da Lenovo, eu acho que são as únicas linhas que estão entregando isso aqui. Eu não tenho uma opinião formada sobre se isso é bom, é ruim, mas você acaba perdendo espaço no touchpad, porque ele fica bem pequenininho, né? Então assim, se você é uma pessoa que trabalha com planilhas, provavelmente, se você não usa o mouse, esses botõezinhos aqui vão ajudar demais. Mas caso você realmente use mais gestos e precise realmente de deslizar aqui, talvez esses botões te atrapalhem um pouco. Mas de qualquer forma, eu acho muito legal, porque isso aqui realmente deve ser focado nas pessoas que trabalham. E esse notebook também é focado em pessoas que trabalham com notebook. Então aproveita e deixa nos comentários o que você achou disso. Você acha que tem que ter botão ou não tem que ter botão? E agora bora conhecer as conectividades do HP G9. Do lado esquerdo nós temos uma porta de rede, uma porta HDMI e uma porta USB tipo C. E sim, pessoal, essa porta USB tipo C é aquela que aceita energia e também é aquela que aceita vídeo. Ou seja, se a gente ligar o monitor, a gente vai conseguir imagem. E isso pra mim é sensacional e eu acho que deveria ser obrigatório nos notebooks. Não tem nem lógica, né? Em 2025 a gente pagar quase 3 mil reais no notebook e não ter esse tipo de porta. Então conectei aqui no meu monitor, deixa eu abrir aqui pra vocês. Ah, outra coisa, a tela desse notebook não abre 180 graus, viu? Esse aqui é o ângulo máximo de abertura. Se você tentar 180, vai quebrar. Conectei aqui, ó, já deu sinal de energia no monitor. Agora abri, funcionando perfeitamente. Esse aqui é um monitor touchscreen, então se eu quiser utilizar ele aqui como um tablet, dá para usar tranquilamente. Ponto para HP. E como eu falei para vocês, ele também é compatível com carregamento USB tipo C, o que te permite, por exemplo, utilizar o mesmo carregador do seu celular. Na verdade, você só pode usar o carregador do seu celular se ele tiver 45 watts, que é o que esse notebook precisa para ser alimentado ao máximo. Então, já estou com o meu carregador aqui, vou conectar aqui na porta USB tipo C, mas lembrando que o carregador que vem nele não é USB tipo C, então você também tem a porta de carregamento ali. E sempre que você conecta o carregador USB tipo C, a HP manda uma mensagem, né? Falando para sempre usar o adaptador deles. Mas é só ignorar isso aí. Dá para ver aqui no cantinho que está carregando. E se eu pegar o nosso carregador, vamos ver quantos watts que está puxando aqui, ó. 46 watts, né? 30, 40. Então esse carregador consegue entregar a potência máxima desse notebook. E para mim a parte mais legal de você conseguir utilizar uma porta USB tipo C para carregar o notebook é usar power banks. E aí eu vou pedir pro pessoal colocar aí na descrição algum dos power banks para notebook que a gente utiliza aqui no canal. No caso, esse aqui chega até 145 watts. Aí eu consigo utilizar, por exemplo, no MacBook, né, que consome quase 140 watts. No caso aqui, um de 45 já daria tranquilamente, mas poder carregar o notebook com power bank ajuda muito, principalmente em viagens. Mas voltando aqui para as conectividades, ainda do lado esquerdo nós temos uma porta de áudio e passando para o lado direito nós temos duas portas USB tipo A e uma entrada para cartão de memória do tamanho grande, que é muito bacana para quem trabalha com câmeras. Então aqui, por exemplo, quando a gente utiliza as câmeras, a gente sempre tem que usar um adaptador, porque o Galaxy Book 4, por exemplo, só tem a entrada pequenininha, né? Que é exatamente essa aqui. Então, mais um ponto para HP. E no geral, eu acredito que o HP G9 tem sim boas conexões, mas poderia melhorar, já que temos apenas duas portas USB tipo A, e normalmente o ideal é 3, a não ser que você tenha mais uma porta USB tipo C, assim como tem lá no Galaxy Book 4, que aí você consegue carregar ao mesmo tempo que você pode ligar o dongle, né? Então esse é um ponto bem importante. E aí, como eu falei para vocês, se você quiser utilizar a fonte que vem com o notebook, você tem a conexão direta aqui. Só que como você pode carregar o notebook utilizando a USB tipo C, não faz nem sentido você sair carregando essa fonte. E agora bora conhecer uma das partes mais delicadas desse notebook, que é justamente a sua tela. Esse notebook vem equipado com um painel TN com resolução Full HD e um brilho de até 200 nits. E eu sei que quando eu falei a palavra TN, provavelmente você já ficou decepcionado, né? Mas, infelizmente, é o que está acontecendo em 2025. Não sei o porquê, já que esse aqui é o terceiro notebook que a gente mostra só nesse mês que tem painel TN. Então, o primeiro foi esse aqui, que é o novo Acer Aspire 5 com processador Intel de 13ª geração, que é um notebook espetacular, mas tem painel TN. E o segundo foi esse aqui, cara, o novo Asus VivoBook 15, que já vem com o Ryzen 7 7730U, que é simplesmente perfeito para jogos e para atividades mais pesadas, mas que também tem um painel TN. Então não sei o que está acontecendo em 2025 as marcas colocando painel TN em notebooks novos. Mas voltando aqui para a tela do G9, nós temos esse painel TN que entrega imagens
razoáveis, você vai conseguir consumir seu conteúdo, vai conseguir trabalhar com alguma imagem, vai conseguir dar uma jogadinha, mas tudo isso com a qualidade meio, assim, não muito boa, né? Porque eu vou até pedir para o editor colocar um painel IPS do lado de um painel TN e você vai conseguir ver a diferença. Dá para ver que além do painel IPS ter uma cor mais vibrante, ele também não distorce com o ângulo da tela. Então eu posso, por exemplo, abaixar, posso levantar e não vai ter todas essas distorções. Então isso aqui é realmente muito chato, principalmente quando você quer usar o notebook no colo. Só que aqui a gente tem uma coisa muito peculiar, porque se você olhar lá no site da HP, vai estar escrito que essa tela tem resolução HD, ou seja, uma resolução abaixo de Full HD. Só que eu fiquei meio intrigado, né? Porque eu comecei a olhar aqui e falei, não é possível que isso aqui é HD e eu tô confundindo com Full HD. E agora com certeza alguém deve ter comentado aí, essa tela não é Full HD, é uma tela HD porque tá escrito no site. E aí, para ter certeza, eu fiz o seguinte, eu vim aqui primeiro nas configurações do Windows, e aqui tá escrito, né, resolução nativa, 1920 por 1080. Falei, pô, então tem mais um indício que ela é realmente Full HD. E aí, eu baixei o AIDA 64 pra gente poder ver qual que é o modelo específico dessa tela. E aqui, além de encontrar o modelo específico, que no caso é esse aqui, a gente também encontrou a resolução, 1920 por 1080. E aí, para ter certeza absoluta que essa aqui é uma tela realmente Full HD, eu busquei aqui pelo modelo dessa tela. E aqui também tá falando que ela é realmente uma tela Full HD. Então não vem encher o saco aí nos comentários falando que esse notebook tem tela HD não, porque é Full HD. E o que eu acho é o seguinte, a versão com i3 provavelmente deve vir com a tela só HD e a versão com i5 com a tela Full HD. Então deve ser por isso que tem essa divergência de informações. Mas de qualquer forma, isso aqui continua sendo uma tela TN e sempre vai ser inferior a uma tela IPS. Mesmo que esse notebook tenha um foco para trabalho, eu acredito que a HP poderia sim ter colocado um painel IPS, já que a Samsung coloca um painel IPS mesmo na versão mais barata do seu Book 4, que é a versão que vem com o processador do 300 e que custa ali na faixa de R$ 2.300 a R$ 2.600. Então, mais uma vez, não faz sentido você colocar um painel TN em 2025. E agora, bora para hardware e desempenho. Atualmente, você consegue encontrar o HP G9 tanto na versão com i3 de 13ª geração, quanto na versão com i5, que no caso é essa aqui. Nessa versão, ele vem equipado com o i5 1335U, que é basicamente o mesmo processador do Galaxy Book 4, que, diga-se de passagem, é um ótimo processador. Você encontra essa máquina com 8 ou 16 GB de RAM, que é DDR4 rodando a 3.200 MHz, e você também consegue encontrar com 256 ou 512 GB de armazenamento. No caso dessa versão específica, ele vem apenas com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e com o i5 de 13ª geração. Inclusive, é justamente essa versão que a gente recomenda que você compre, já que você pode pegar o i5 com a versão mais básica e depois fazer todo o upgrade. E calma aí, porque agora a gente vai te mostrar como que você pode fazer esse upgrade sem estragar o notebook. Mas bora lá, para saber se o notebook é realmente potente, a gente precisa rodar alguns benchmarks. No caso, a gente começou com um performance test e aqui a gente conseguiu 13.717 pontos no teste de processador. Já no teste da GPU integrada, a gente conseguiu 2.606 pontos. Lembrando que pelo menos até a data da gravação desse vídeo, não tem uma versão do G9 com placa de vídeo dedicada, ou seja, os testes de GPU foram feitos com a placa de vídeo integrada, beleza? E como a gente já testou o Galaxy Book 4, que tem o mesmo processador aqui no canal, nada mais justo do que a gente comparar os dois resultados. Então, nesse mesmo teste, o Galaxy Book 4 conseguiu 18.872 pontos no teste de processador e 2.769 pontos no teste da GPU, ou seja, o Galaxy Book 4 tem um pouquinho a mais de desempenho. Mas agora muita gente deve estar se perguntando, né? Pô, como que dois notebooks com o mesmo processador têm desempenhos diferentes? E cara, isso aí pode ter vários fatores, como a construção da placa-mãe, as configurações de fábrica, mas eu acredito que boa parte dessa diferença de desempenho vem justamente das memórias, já que o Galaxy Book 4 tem memórias LPDDR4 que são soldadas na placa-mãe e normalmente rodam a 4.200, 4.300 MHz, contra memórias que não são soldadas na placa-mãe aqui no HP G9, são memórias que rodam a 3.200 MHz. Então, eu acredito que essa pequena diferença de desempenho seja justamente por causa das memórias. Mas para descobrir se realmente tem diferença entre o HP G9 e o Book 4, a gente vai precisar rodar alguns jogos. E o que a gente testou por aqui foi o Red Dead Redemption 2 na resolução Full HD com o preset todo no baixo. Nós conseguimos o desempenho de mais ou menos 30 FPS e no geral ficou bem jogável. Não é a melhor experiência do mundo, já que a gente está falando de gráficos que estão baixo em uma tela TN, ou seja, se você não estiver olhando no ângulo específico, pode ser que fique meio distorcido. Mas lembrando novamente que esse aqui não é um notebook focado em jogos. E a gente também aproveitou para testar esse notebook em trabalhos normais do dia a dia. Então a gente usou para fazer roteiro, para mexer em planilhas e até para editar alguns vídeos curtos
curtos. E o HP G9 conseguiu entregar um desempenho muito bom, tirando a tela TN, né? Que, cara, para editar vídeo e imagem na tela TN é realmente muito chato. E eu aconselho que você utilize o monitor, beleza? Então, no quesito desempenho, essa máquina tá aprovadíssima. Só que aqui tem uma ressalva bem importante. Para você conseguir todo esse desempenho, você vai precisar de ter no mínimo 16 GB de RAM. Porque se você jogar com 8 GB de RAM em single channel, provavelmente você vai conseguir um desempenho muito abaixo desse que eu mostrei aqui no canal. E isso significa que sim, você vai precisar fazer o upgrade de memória RAM nesse notebook para conseguir o máximo de desempenho. E é justamente por isso que eu vou te ensinar agora o passo a passo para você poder fazer o upgrade de forma segura nesse notebook. E o primeiro ponto importante sobre a desmontagem do HP G9 é que sim, ele é um notebook um pouco mais difícil de desmontar quando comparado com outras máquinas. Como você pode ver, os parafusos ficam escondidos embaixo dos pezinhos, ou seja, você tem apenas esses dois parafusos que ficam expostos, né? E aí você vai ter que remover esses pezinhos que são colados. Só que esse é apenas um ponto. Então, antes da gente desmontar, eu quero te mostrar o segundo ponto, que é esse aqui. Ele é um notebook diferente porque você desmonta pela parte de cima. Então, você vai reparar que bem aqui a gente tem uns espacinhos, né? Você vai ter que começar a soltar aqui, beleza? Então, chega de enrolação e bora desmontar o HP G9. O primeiro passo para desmontar esse notebook é remover esses dois parafusos inferiores. Depois você vai precisar remover os pezinhos de borracha que são colados. Então toma bastante cuidado, vai soltando devagarzinho para não rasgar e nem acabar com a cola do pezinho. Agora basta remover esses 5 parafusos e com o auxílio de uma ferramenta fina você vai abrindo espaço na carcaça aqui na parte da frente e vai soltando as travinhas com a ferramenta de plástico para não marcar o notebook. E pronto, essa é a parte interna do HP G9. Aqui nós temos uma bateria de 41 Wh, um pouco mais acima 2 slots de memória RAM, onde um já vem ocupado e o outro está disponível para fazer o upgrade. Aqui tem um SSD NVMe que é meio tortinho, né? E por fim tem esse espaço vazio que deve servir para colocar um SSD SATA utilizando um adaptador. E aqui tem um ponto bem importante. Se você quiser fazer o upgrade de RAM, a gente indica que você desconecte a bateria antes de fazer o upgrade. E para isso basta soltar todos os parafusos da bateria e remover, ou soltar os dois parafusos perto do conector e levantar a bateria com a mão e colocar a memória com a outra. E falando em bateria, ele vem equipado com um hardware de 3 células e 41 Wh, que nos nossos testes, que consiste basicamente em reprodução contínua de vídeo, ou seja, a gente deixa um vídeo rolando aqui por horas e horas e horas e depois a gente vê a taxa de descarregamento. Só que nesse teste é importante você saber que a gente não coloca no modo economia de energia e a gente deixa o brilho da tela em 50%. Então, depois de horas de reprodução de vídeo, nós conseguimos a taxa de descarregamento de 20 a 22% por hora. Isso significa que esse notebook vai conseguir entregar uma autonomia entre 4 a 5 horas, dependendo da sua forma de uso. E assim, no geral não é ruim, mas tem alguns concorrentes como o Book 4 que conseguem entregar até 2 ou 3 horas a mais. Mas lembrando que caso você precise de uma autonomia maior, você pode utilizar um power bank na porta USB tipo C. E para finalizar, bora testar a webcam desse notebook. Lá nas especificações está falando que ele tem uma webcam com resolução HD, e aqui eu vou entrar nas configurações para ver qual que é a resolução máxima, que no caso é 720p a 30 fps. Então sim, a resolução máxima é apenas HD. Eu vou colocar em vídeo e agora cliquei em gravar. Então a imagem que você está vendo é do HP G9. Dá para ver que é uma imagem que tem muito ruído, né? Já que a gente está falando de uma câmera que tem resolução apenas HD. E se eu tentar sair aqui do contra-luz, deixa eu caçar um lugarzinho aqui bem tranquilo, né? Como se fosse você utilizando aí na sua casa. Dá para ver que a imagem não é das melhores, mas você vai conseguir ter uma boa comunicação, tanto na sua videoaula, nas suas reuniões de negócio. Não vai ser a coisa mais bonita do mundo, mas dá para fazer tranquilamente. Inclusive o áudio que você está escutando agora é o áudio do G9. Então já aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou desse áudio. Ele é bom, ele é ruim, ele é muito estridente, mas no geral é um webcam bem simples e que eu acredito que vai atender a maioria do público. Então eu acredito que o HP G9 é realmente um notebook muito bom, extremamente completo, que entrega uma boa construção, aliado a um bom desempenho, carrega via USB tipo C e ainda por cima dá para fazer upgrade. Mas como nem tudo é perfeito, ele também tem seus pontos negativos, como por exemplo a tela, que é um painel TN, e também a sua bateria, que dura menos que os seus concorrentes. E aí para saber se ele realmente vale a pena para o seu uso específico, você que vai precisar medir na sua balança o que é importante e o que não é. Então, por exemplo, se é importante para você uma boa construção aliado a um bom desempenho, uma porta USB tipo C que carrega e também passa vídeo, e ainda por cima a possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM, então o HP G9 é um notebook que vai atender o seu uso. Mas caso você precise de um notebook que tenha um painel IPS, como por exemplo as pessoas que trabalham, né, com imagem e precisa de uma tela melhor, aí esse aqui acaba não sendo a melhor opção, já que, por exemplo,
exemplo, você pode comprar tanto um Galaxy Book 4, que já entrega, né, um painel IPS, ou também você pode comprar um Acer Aspire 5 com processador da AMD, porque nesses dois casos você vai ter o painel IPS, mas você também vai ter que abrir mão de alguma coisa. Afinal, não dá para ter tudo no notebook só, né? Na verdade dá sim, mas aí você tem que pagar acima de 10 mil reais. Enquanto que esse aqui entrega uma construção bacana, desempenho, porta USB tipo C que carrega e passa vídeo, possibilidade de upgrade. Esse aqui entrega também um bom desempenho, boa construção, tela IPS, mas você não pode fazer upgrade de RAM, já que vem tudo soldado na placa-mãe, né? E por outro lado, você tem o Acer Aspire 5 com processador da AMD, que também tem um bom desempenho, uma construção bacana, tela IPS, e você pode fazer upgrade. Só que você tem esse design mais antigo, que acaba tornando o notebook maior, mais pesado e um pouco mais difícil de transportar, e ele também não tem a porta de carregamento USB tipo C. Então esse é um ponto extremamente importante. Você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. No caso do HP G9 é justamente uma boa tela, mas caso você seja aquele usuário que não se importe com tela, já que você utiliza um monitor externo, por exemplo, ou uma televisão, então esse aqui vai ser um ótimo notebook para trabalho, porque esse conjunto aqui com certeza vai fazer muito sucesso, cara, já que a maioria das pessoas que compram um notebook para poder trabalhar, para poder estudar, elas querem uma longevidade, e você poder trocar os dois pentes de memória RAM é realmente uma coisa muito difícil de se encontrar em 2025. Normalmente você encontra só em notebook gamer mesmo, né? Então caso você seja esse público, o HP G9 vai te atender tranquilamente. Mas caso você queira uma tela IPS, aí eu também vou deixar o link na descrição do Acer Aspire 5 com Ryzen 7 e também o link do Samsung Galaxy Book 4. E lembrando que a gente está deixando aqui na descrição os links com os melhores preços atualizados diariamente. E eu também vou pedir pro pessoal colocar o link da memória RAM para você poder fazer o upgrade no seu HP G9, beleza? Então eu vou deixar o link tanto com 8 GB quanto com 16 GB. Mas agora eu quero saber o que você achou do HP G9. Você acha que esse notebook é realmente bom? Você acha que vale a pena pelo preço que é cobrado? E caso você conheça outro notebook que seja melhor do que esse pelo mesmo preço, deixa aqui nos comentários. Inclusive já aproveita e comenta aí qual que é o próximo notebook que você quer ver aqui no canal, porque a gente está comprando vários modelos e a gente tem que escolher qual que vai ser o próximo que a gente vai produzir conteúdo. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e tchau!